Já tá, né? Ai, ótimo. Não, não estava. Pronto. Então, a gente, o que que acontece? Quando a gente começa a entender que não é só sobre o dinheiro, que é sobre recursos, isso vai ajudando muito. Já vamos passando esse portal aqui. Se você passar um portal, escreve aqui para mim, uau, tá? Uau. Quando eu percebi que não era sobre o dinheiro, era sobre o recurso, o que que é o recurso? A oportunidade, as pessoas que ajudam, o que vem do outro. Quando eu comecei a perceber que era tudo uma questão de recursos, eu parei de me importar com o dinheiro. Foi quando eu saí do Brasil, eu fui para Tailândia e tudo começou a acontecer para mim porque eu não estava pensando no dinheiro, eu estava pensando em ser feliz, estava pensando em buscar a minha essência, buscar o meu propósito. E aí não precisei mais do dinheiro. Quando a gente não precisa, eu sei, calma, a gente vai precisar dele para pagar as coisas materiais, mas é uma questão de energia. Quando eu falo assim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, já anota esse mantra aí. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Isso é real. Tudo. Vamos fazer juntas aí. Já vamos passando esses portais. Fala aí em voz alta para você. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E isso tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Não precisa ser difícil. Não precisa ser difícil. E quando eu entendi isso, que não precisava ser difícil, e que eu poderia fazer tudo aquilo que eu realmente queria, sentia, tudo passou a fazer sentido, com, claro, passo a passo. A gente vai falar isso. Não é do nada, não, tá? A gente precisa de dinheiro, sim. Só que é a conexão do material com o espiritual. Porque todos os nossos sonhos estão aqui, ó, como se fosse numa nuvem. A gente só precisa trazer ele para a matéria. Parece simples? É, mais ou menos. Tem pessoas que ensinam como se fosse muito fácil, mas quando a gente cai, quando a gente entra na escassez da família, quando a gente entra no medo, né? Não é fácil, não. Quantas vezes já caí na escassez do meu pai, na escassez da minha mãe, da minha família, e aí uma coisa que eu tenho que ficar olhando o tempo inteiro. Cada uma vai ter aí a sua questão, que a família sempre vai puxar, a ancestralidade sempre vai puxar. Vocês já pararam para pensar nisso? Para você pode ser a parte financeira, pode ser a parte amorosa, as mulheres que nunca foram felizes no amor. O que que acontece com quem aqui tá buscando o amor? Levanta a mão. Quem aqui tá buscando realmente uma conexão de alma, né? Uma relação compatível. E muitas vezes, quando não tem, o que que pode acontecer? Ah, não, processo de ancestralidade. Por isso que a gente tem que fazer muito divórcio energético para poder liberar, né? Agora, pode ser que a sua questão seja financeira. Então, quem é que às vezes, muitas vezes, acaba ficando, nossa, não consegue sair daquela trava financeira, igual eu coloquei no formulário para vocês? Pode ser esse processo também, tá? Então, quando eu descobri a minha missão, eu comecei a inspirar outras mulheres. A minha dor, a minha maior dor, se tornou a minha maior medicina, se tornou o meu maior processo de expansão e de ganhar dinheiro. Por quê? Porque naquela época que eu fui para terapia, por quê? Porque eu estava num relacionamento tóxico, saindo daquele casamento tóxico. E aí esse casamento tóxico virou a minha missão para ajudar outras pessoas a fazer o divórcio energético e a se libertar. Eu quebrei as minhas próprias maldições. No momento em que eu uso o meu maior sofrimento para ser contribuição no mundo. Faz sentido isso para você? Então, se você pudesse pegar a sua maior dificuldade hoje, isso é o que, com que as pessoas ao seu redor vai vir até você para você também contribuir para elas. A gente não tá aqui para ser egoísta e guardar tudo só pra gente. Mesmo que você não precisa ser terapeuta, você pode contribuir com as pessoas só a partir daquilo que você já aprendeu, aquilo que você já passou. Faz sentido para vocês isso? Então, escreve aqui nos comentários qual foi a sua maior dor que você sente que pode ser uma maneira de você contribuir, porque as pessoas sempre vêm conversar com você e te pedir um conselho sobre alguma coisa, porque eu sei que isso é todo mundo, não tem ninguém normal nessa sala. Senão vocês não estariam aqui. Porque eu só manifesto gente doida que nem eu aqui. Pessoas que gostam de tudo, né? Reza pra Ganesha, pra Jesus, acende vela pra Orixá. Quem é dessas aqui? Porque se não é muito, sei lá, tá meio perdida aqui, tá tudo certo, né? Mas eu manifesto essas pessoas que acabam, sabe? Acreditando tanto, querendo tanto uma mudança de vida, uma vida melhor, uma vida mais próspera, mais abundante, e se apega a tudo, e tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem nada de errado com isso.
tá? Não tem, mesmo o meu mestre principal é Jesus, mas eu amo, tem Ganesha aqui, tá tudo certo, tá? O mais importante é que a gente possa aumentar sempre a nossa vibração e a nossa fé, independente de como vai ser isso. Então, lembra que assim, se você percebeu, chegou num limite e que você não consegue atravessar mais, o desafio aqui é a energia do merecimento, é expandir a sua vibração, né? E então a primeira mentalidade que eu quero trazer para vocês aqui desse portal da cocriação, é que para você viver a cocriação, o que é cocriar primeiramente, né? Cocriar é você junto com o universo que está dando isso, eu chamo de Deus, né? É quando você vai junto com Deus. É quando você não vai sozinha. E como que você vai sozinha, Cá? Quando eu tô sentindo quando eu vou sozinha? Quando você para de acreditar, quando você para de ter fé, quando você tenta lutar muito para ter aquilo. Porque se a gente pensar que nós já somos deusas, porque Jesus já falou isso, né? Tá na Bíblia, vós sois deuses. Quando eu consigo andar isso aqui dentro de mim, do meu coração, e eu acredito fielmente nisso, percebe que eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que acreditar nisso. E tomar as decisões e fazer as ações congruentes. E para isso acontecer, a gente precisa de fazer uma grande mudança de autoimagem. O que é a mudança da autoimagem? Não é só a parte física, não. Não é sobre isso. É como eu me vejo. Porque eu posso me ver, eu posso aparentar ser, nossa, elegante, né? Sábia. Mas por dentro eu tô negativa. Por dentro eu não tô confiando. Por dentro eu não tô perdoando ninguém. Então, é o que tá dentro. E é como eu me enxergo. Como você se enxerga? Por muito tempo eu me enxerguei como uma pessoa difícil, porque era isso que minha família falava, né? E eu fui uma adolescente, né? Bem complicada mesmo, confesso pra vocês. Não complicada, né? Mas porque o fato de acreditar em tudo, o fato de não aceitar que a minha realidade era aquela, eu não, eu sinto que eu queria muito, né? Eu queria falar assim, não, eu não vou viver essa realidade, né? E minha mãe também não tinha muito como me explicar que sim, que eu poderia ter absolutamente tudo, né? Eu tive que vir nessa sozinho. E eu me tornei a ovelha negra da família, sabe? Por querer ser diferente, por querer não repetir. Faz sentido? Vocês têm essas questões também aí com vocês? E por não ter sido muito compreendida, acabou que eu fiquei, né? Acaba que a gente fica muito. A gente não sabe condensar a nossa energia na nossa adolescência, ali na nossa primeira juventude, né? Então, as pessoas falavam, ah, Karina é muito difícil, Karina é muito difícil. Minha mãe, né? Minha mãe, muito difícil, muito difícil. E eu comecei a acreditar que eu realmente era uma pessoa difícil. Então, como que eu me enxergava? Uma pessoa difícil? Uma pessoa difícil não tem relacionamento. Uma pessoa difícil não para em trabalho nenhum. Uma pessoa difícil não vai conseguir ter prosperidade. Então, como você se enxerga a partir do que as pessoas falavam para você, tanto que você começou a acreditar em você sobre isso? Tem pessoas aqui que foi ao contrário, nossa, que foi tão amada, que foi tão. Que colocaram tanta positividade, né? E ela tem um poder pessoal maravilhoso, mas pode ser que ela também ultrapassou isso. Então, o que que a gente vai sempre fazer? E dentro da IVF eu ensino muito isso. Como que a gente entra no caminho do meio da nossa energia e vibração? Olha lá, a Antonieta falou assim, era grossa por colocar os limites. Fez terapia, foi aprendendo, ótimo. Então, mas o que que a autoimagem mostra, né? Ah, eu sou grossa, o que que essa grosseria faz, né? O que que isso manifesta através do que eu penso que eu sou? Olha lá, difícil, burrinha. Olha lá, quem é uma pessoa burrinha? Não consegue aprender coisas, né? Tem que fazer 1000 cursos. Nunca vai conseguir colocar as coisas na ação. Ah, uma pessoa muito difícil. O que que é uma pessoa difícil? Nada para ela vem fácil. Então, o mantra, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, já não vai funcionar para quem tem essa crença. Isso é autoimagem. E é isso que a gente precisa mudar. A maneira como eu vejo a mim mesma. Criar novas sinapses cerebrais, criar novas funções cerebrais para me ver diferente. Para ver o que, quem eu quero me tornar no futuro. Isso é um processo de cocriação.
Porque eu não cocrio com o que eu sou hoje. Porque o que eu sou hoje, eu sou esses pensamentos que já estão aí há quantos anos? 30, 40, 50? Pensando a mesma coisa. Sentindo a mesma coisa. Vocês sabiam que a gente tem 70 mil pensamentos no dia? E que todo dia a gente repete praticamente os mesmos pensamentos. Uau! Quando eu li isso, eu fiz muito uau, porque eu falei assim, tá, então eu só preciso mudar esses pensamentos? É, é isso. Olha que fácil. Só que se eu não tô consciente, eu vou pensar e vou falar, e quando eu vi já foi, já repeti. Então eu preciso pensar o que que eu tô pensando. E é muito cansativo isso, gasta muita energia, autoconhecimento, tá? Não é tão simples, não. Se eu falar que é simples, eu tô. Ai, nossa, é papinho de gratiluz. Não é. Na prática, minhas deusas, na prática, e dá-lhe terapia, e dá-lhe terapia. Que volta, que volta. Né? Olha lá, eu me cobrava muito em todos os aspectos. Então, se eu sou uma pessoa que eu me cobro, Val, é a Val, minha aluna, se eu me cobro o tempo todo, eu sou muito exigente comigo, eu vou exigente com a vida. Aí eu sou exigente com o parceiro, eu sou exigente com tudo. E nunca relaxo. Uma pessoa exigente, dificilmente ela consegue relaxar e aproveitar as coisas mais simples da vida. Não é verdade? Só que a gente está, né, na era de peixes, a gente já não está mais em virgem. Não vou falar muito de astrologia sobre isso, não, vou deixar para um outro treinamento. Mas estamos numa fase que a gente precisa, que o planeta todo precisa ir muito mais no campo sutil, espiritual, onde não tem essa exigência toda que foi virginiana, que a gente já foi em vidas passadas, para quem acredita nisso, tá? Não é mais sobre isso. Então a gente precisa mudar essa nossa autoimagem. Só que, e o melhor de tudo, o pior melhor, né? A gente precisa aprender a sustentar essa imagem que a gente quer ser. Então eu quero mudar minha autoimagem para uma pessoa mais próspera, mas eu tenho que sustentar isso. E aqui, e aqui que a gente vai precisar depois de treinamento, tá? Porque a gente não adianta a gente só falar, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou milionária, mas eu não consigo ser feliz com aquilo que eu tenho no agora. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Se você quer 1 milhão, mas você tem aí, sei lá, 5 mil guardados, você não consegue dar conta de guardar 5 mil, porque ou você gasta, porque você não tem inteligência financeira, né? Ou porque sempre que vem alguma coisa você já se desespera. Como que Deus vai te dar 1 milhão se você não sabe cuidar ainda dos 5 mil? Entende? Então a gente tem que amar muito esses 5 mil. A gente tem que ser muito próspera, se sentir muito próspera e rica com esses 5 mil, para que possa expandir o próximo nível e o próximo nível. Uau, aqui, uau, aqui. Não tem como eu ir para minha próxima fase, mesmo que o portal tá aberto, mesmo que tá tudo disponível. Se eu não me sinto merecedora, se eu não sei cuidar do que eu já tenho, se eu não sou grata pela vida que eu tenho hoje, pela casinha que eu tenho hoje, pelo carrinho que não é o melhor carro do ano, se eu não sou grata pelo que eu tenho hoje, não tem como a gente acessar o que a gente tem depois. Você pode até ter, mas você perde tudo. Você pode até avançar, mas depois perde. Sabe? Já viu aquelas pessoas que ganham muito dinheiro, mas a mentalidade continua pobre? Aí ela perde tudo. Porque eu preciso aprender a sustentar a minha autoimagem. É ser para ter. Eu amo essa frase. É ser para ter. E aí, a segunda mentalidade da cocriação é exatamente essa conta. Eu falo para vocês, manifestar não é sorte, é método. Anota aí. Ser, fazer e ter. Só que as pessoas invertem, as pessoas querem primeiro ter para depois fazer e ser. Só que a ordem natural não é primeiro ter, é primeiro ser. E é muito difícil colocar isso na cabeça das minhas alunas. Por quê? Primeiro, se eu sou, e a gente é, porque esse é o verbo, né? Eu sou, é o primeiro verbo. Tava falando com a Nath esses dias sobre isso. Falei, é o primeiro verbo que existe. Eu sou. Muito potente isso. Vocês já fizeram uma meditação falando eu sou? Não, não vai ficar gravado. É só para quem tá aqui hoje mesmo. O eu sou e vós sois deuses é uma unificação que eu amo, porque me traz a minha própria maestria. Lembra? Portal,
maestria. A gente está encontrando a maestria da nossa centelha aqui, tá? Quando eu falo eu sou, não existe nada que eu não possa ter, mas eu primeiro preciso ser. Ser o quê, Cá? Primeiro ser na minha mente. Então, vamos supor, eu tenho 100 mulheres aqui no meu online, mas eu olho para mim, eu visualizo em mim que eu vou estar palestrando para vocês, fazendo um treinamento de alto impacto, um treinamento de mudança de mentalidade, junto com espiritualidade, sabe, num lugar muito grande, vocês todas lá no presencial. Eu visualizo isso. E eu já fiz isso. Quando eu fui pro Brasil, a gente fez. Quem foi no retiro? A gente fez um retiro para 50 mulheres ali. Ali eu já vivi uma parte do que eu já tinha sonhado lá atrás. Só que agora eu sonho mais. Agora eu tô sustentando a minha autoimagem para fazer o que eu tô fazendo com vocês aqui no presencial com mais. Então, o que que eu primeiro preciso ser? Eu sou grata primeiro pelas meninas que vêm aqui em casa, que são 5, que são 10, que são 20. E eu sou tão grata por isso que agora eu manifesto vocês. Opa, mais pessoas, mais mulheres. E daqui a pouco, quando eu atinjo isso, eu vou para o próximo nível. Então, como se fosse uma escadinha. E eu vou sendo o primeiro. Depois eu vou tendo a matéria. Entenderam isso? Ah, então eu quero perder peso, quero emagrecer. Vamos pegar um exemplo que quase todas as mulheres querem, né? Ou querem ficar fit, querem ficar gostosonas. Antes do ter, que é o corpo mudar o shape, é primeiro o ser. Então, o que que eu tenho que ser? Eu tenho que ser a mentalidade dessa mulher que sustenta esse corpo. Então, o que que ela é? Ela treina, ela suplementa, ela faz o cardio, ela tem uma dieta balanceada, ela tem marmita. O retiro foi incrível, foi mesmo, né, Tami? Ai, que linda que você tá aqui. Que venham mais retiros. Amém, Senhor. Vai vir. Tô manifestando ano que vem. Deixa só sair o meu citizen aqui da Austrália e aí eu vou pro Brasil, prometo. E aí, é, a gente primeiro precisa sustentar essa pessoa. Tudo bem, eu posso ficar imaginando eu com esse corpo maravilhoso. Só que será que eu já sou organizada com as minhas marmitas? Será que eu já sou organizada com a minha dieta? Será que eu já parei de ser mesquinha e pagar uma academia que eu realmente gosto? Porque isso faz muita diferença, tá? Antes eu ficava lá pagando a academia mais baratinha, e aí eu não ia porque era academia chata. E aí eu falei assim: quer saber? Eu sou. Quem eu sou? Uma mulher próspera, então eu vou investir numa academia que eu tenha vontade de ir. E hoje eu pago quase R$ 1.000 se eu converter na minha academia, só que eu vou quase todos os dias. Por quê? Porque é o estilo de exercício que eu gosto. Então não tem como eu não ir, porque eu gosto de fazer esse circuito, né? Que aqui a gente chama de HIIT. Eu gosto, tem mais pessoas. Eu sou uma pessoa que eu preciso de competição, eu preciso ver que alguém tá fazendo, eu vou fazer. Eu sou ariana, eu preciso. Não que eu vou ficar competindo, a pessoa nem sabe que eu tô competindo, mas eu tô vendo ali a pessoa, eu falei, eu também vou fazer. E essa sou eu. E você? Ah, às vezes você precisa de uma yoga, precisa de um pilates. Será que eu posso ser? Então, eu investi um pouquinho a mais para ter o quê? Ah, o resultado. Agora, eu vou pagar uma academia que eu não vou porque é chata, porque não tem instrutor, porque não tem nada a ver comigo? Percebe? Que então, primeiro eu sou. Agora, quando eu estiver organizando as minhas marmitas, né? Quando eu estou ali, entendendo que eu posso comer o chocolatinho, mas assim, entendendo todo o processo, que o chocolate tem que ser depois do almoço, que não vai subir minha insulina. E aí eu começo realmente a estudar e deixar tudo certinho. Aí sim eu tô pronta para manter o peso que eu perdi. Porque o que acontecia comigo sem esse conhecimento antes era o quê? Emagrece, mas engorda, efeito sanfona. Porque não sustenta o corpo magro. Tá? Então, tô dando exemplos aqui para vocês passarem em portais diferentes, porque eu sei que cada uma aqui tá num processo de vida, né? Uma quer manifestar relacionamento, a outra quer manifestar negócio próprio, a outra quer manifestar sua energia de paz, a outra quer manifestar. O que que você quer manifestar? Comenta aqui para mim. O que você quer co-criar? Pra usar exemplos reais aqui para vocês também. A gente precisa transbordar nesse ser. E aí, quando a gente começa a organizar tudo dentro da gente para ser, o universo não tem como não devolver os recursos para você ter. Então, primeiro você investe em você, primeiro você se cura, primeiro você tira o véu, primeiro você senta no seu lugar de poder.
E aí você se rende às suas manifestações. Porque você sabe que vai acontecer porque você ocupou o seu lugar. E nós, como deusas, filhas de Deus, a gente tem sim esse lugar. Mas você tá sentando no seu trono, minha deusa? Ou você tá como uma mendiga limpando o chão? Que isso é mediocridade, né, Si? Assim, fazendo assim. Passou o portal aí, né? O trono tá ali. Mas deixa eu limpar aqui o chão. Tá muito sujo, deixa eu limpar. Esquecendo que o universo que é o serviçal, que vai limpar tudo pra gente. Meu Deus do céu, uau! Eu sei que parece fantasioso, mas é dentro desse lugar da fantasia que as coisas acontecem, que são os milagres. A gente precisa isso até agora. Só usando a sua mentalidade, a sua força não deu certo, então se renda. Se rendam. Se rendam. Para tentar de um jeito diferente. Se até agora ficou medíocre, dá uma chance aqui para mim te ajudar, a te mostrar outro caminho. Porque funciona. Tenho tantas alunas aqui, funciona. Só que a gente esquece, aí a gente volta, aí tem que treinar de novo, e reprograma de novo, e tá tudo certo. Eu vivo me reprogramando aqui, porque eu também volto. Principalmente na escassez, no meu caso, tá? Não que eu acesse escassez, mas eu acesso a energia da escassez, o medo da escassez. E aí eu volto. Porque é assim, você tá indo lá, você tá lá manifestando, a manifestação tá vindo. De repente a manifestação para um pouquinho, por quê? Por que que ela para? Por que que ela não continua em abundância o tempo todo? Porque eu atrapalho com os meus medos e com as minhas crenças limitantes. Por isso que é algo que a gente tem que estar vendo o tempo inteiro. Quando eu não tenho essas crenças, tudo flui. Tá? E aí, muitas vezes, o que está acontecendo muito na nossa vida também, que a gente não pode esquecer, é que a gente está passando pelo deserto da alma. O que é isso? Vem dificuldades para mostrar para a gente, para ver se a gente consegue sustentar essa travessia. O deserto da alma é quando começa a dar tudo errado. O deserto da alma é quando começa tudo ser muito difícil. É só um teste. E eu preciso que vocês entendam que nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Isso aqui é só uma escola. Quando você começa a entender isso aqui como uma escola, tudo que acontece é só uma experiência. Vai passar. É só uma experiência. Então, quando eu tô nos meus momentos de deserto da alma, que eu falo, meu Deus do céu, que dificuldade é essa que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. E aí eu logo, é só uma experiência, vai passar. É só uma experiência, vai passar. Eu quero muito que vocês escrevam isso e que vocês saiam daqui com esse download. É só uma experiência e vai passar. Tudo passa, não é verdade? Então, se a gente for guiada pela nossa alma, pelo nosso eu superior, pelo nosso eu divino, e a gente sair da resistência, porque é a gente que resiste. Aí, quando a gente resiste, a gente sofre. Esse é um dos problemas da cocriação. Você quer cocriar, mas você está resistindo a ela. E aí, tirar esse véu dói muitas vezes. A gente vai precisar ligar, desconectar, divorciar de pessoas, de situações que estão drenando a sua energia, das dores, da escassez, das sombras. Meu Deus, liberar a sombra é muito desafiador. Porque a gente não quer admitir que a gente tem algumas sombras. A gente não quer muitas vezes admitir que eu vou ter que me afastar de alguém da minha família que já não está mais compatível comigo. A gente vai ter que sair da resistência, muitas vezes, de sair de um relacionamento que não está mais abundante. E encarar o término, encarar o luto. Dói. Colocar limites no filho, na filha, colocar limites nos pais, saber falar não. Tudo isso são divórcios que a gente vai fazendo. Quanto maior é a luz, maior a sombra. Não sei se é maior a sombra. A gente tem as duas coisas, a gente já é perfeito, só que a gente tem que vir para cá para relembrar isso.
O que eu acho é que quanto maior luz, mais luz a gente tem, mais a gente percebe que a gente tem coisas ainda para melhorar. E a gente sai daquele lugar de arrogante que eu não preciso de mais nada, né? Não, tem muita coisa aqui para olhar para dentro. Gente, tá fazendo sentido isso aqui que eu tô falando tudo para vocês? Porque tudo isso aqui, conforme eu vou falando, isso aqui já é o portal. Não é esperar algo que, meu Deus, eu vou ver uma luz, eu vou ver um anjo em cima de mim. Não! São portais assim que a gente fala, meu Deus, entendi agora, isso aqui faz sentido para mim, isso faz sentido para minha alma. Não é o anjo que vai mudar nada, é a nossa consciência. E isso que eu estou trazendo para você, é expansão de consciência. Quanto mais consciência, quanto mais consciência, quanto mais consciência, mais luz, luz, luz dentro das nossas células, e aí a gente dá o salto quântico. Mas isso eu vou ensinar em treinamento, porque é muita informação para vocês aqui. Quem é minha aluna e Vive que sabe disso, é salto quântico. E o salto quântico vem de informação, energia. Informação é igual energia. Isso é física quântica. Então, para a gente liberar de não ter liberdade financeira, por exemplo, é porque se eu não tenho liberdade financeira, é porque eu não tenho um propósito. Ah, se me falta poder pessoal, que foi uma coisa que eu senti muito no campo de vocês também, é porque eu não tenho a minha autoimagem declarada. Então, a maneira de manifestar, primeiro ponto, anotem aí, fazendo a mudança de crenças, divorciando dos traumas, divorciando dos medos, divorciando das repetições de ciclos. Então, o primeiro ponto é essa limpezona, né? Depois a gente vai para a clareza do nosso propósito. Clareza do que eu vim fazer aqui. Deus fez você absolutamente única, único para o Pedro. É Pedro, né? Se a gente não tem ninguém igual a gente. E não tem missão igual. Eu sou terapeuta. A Célia é terapeuta. Quem mais é terapeuta? A Lorena. Oi, Lorena, querida. A Lorena é terapeuta. Quem mais é terapeuta aqui? Todas terapeutas. A Antonieta é terapeuta. A Shirley é terapeuta. A Tati também é terapeuta. Mas nenhuma é igual à outra. E tem pessoas que vão vir para Karina, pessoas que vão vir para Antonieta, pessoas que vão vir para Lorena, porque a gente é única. Mesmo fazendo, se a gente fizer a mesma coisa, não importa, é único. Nós somos únicas, então a gente precisa acessar o nosso propósito único, a nossa missão única. E quando a gente encontra esse lugar, a gente não precisa mais competir com ninguém, não importa o que o outro está fazendo. Não importa o que o outro está fazendo. E o propósito, ele não é só trabalho, mas se a gente consegue unir o nosso propósito junto com o trabalho, aí a gente consegue viver 8 horas, 9 horas, 10 horas de propósito. Que era o que eu ficava assim, meu Deus, eu ficava muito indignada que eu trabalhava de coisas que eu não gostava, quando na verdade eu só queria dar passe espiritual, eu queria viver de dar passe. E foi assim que eu descobri a minha missão. Eu ia lá no final de semana, eu dava passe uma vez, 2 vezes na semana. E era aquilo que eu gostava de fazer, eu fazia por caridade, fazia por amor. Então, quando a gente une aquilo que a gente gosta com o nosso sagrado, com aquilo que tem de sagrado na nossa alma, e aí a gente pode ganhar dinheiro com isso. Você tem noção da importância de encontrar um propósito? De ganhar dinheiro fazendo aquilo que você realmente gosta e ainda ajudando as pessoas, contribuindo para as pessoas. É lindo isso. Ai, que linda, até. Ah, é o Tevi, que legal que você tá aqui. Então, a gente muda as crenças. Aí a gente traz a clareza do propósito. Aí a gente muda e cria essa nossa autoimagem, uma nova postura. Que postura, minhas deusas? De confiança, de uma mulher segura. Faz sentido vocês quererem essa segurança, faz sentido vocês quererem mudar a postura, viver a espiritualidade na prática. Não é a espiritualidade de acender o incenso. Não é a espiritualidade de acender incenso, de acender vela, de ter cristal. Não. A espiritualidade da nova era é cuidar do seu templo. Tá você aqui. Senão a gente não estaria aqui na matéria. Se fosse só para ficar
meditando, a gente não estaria aqui. E eu sou a prova disso, que fui para os Himalaias, fui para a Índia, fui para o Egito, fui buscar coisas que eu falei assim, é a matéria. No fim, no fundo, depois de fazer tudo, eu falei assim, meu Deus, é só cuidar da minha matéria. E a matéria, o que que é a matéria? Além do corpo, né? De se alimentar bem, de ter um corpo forte, né? É o quê? Mentalidade, ter uma mentalidade poderosa. Isso faz parte da matéria. Viver os relacionamentos saudáveis, onde tem realmente um monte de coisa ali para se trabalhar. Espiritualidade de você compreender a sua essência. Isso é espiritualidade na prática. Não é só acender vela, não. Não é espiritualidade, não é religiosidade. A espiritualidade é você estar bem com você mesma. É ter essa autoimagem de segura. Fazer as pazes com a rotina. Mudar os sentimentos. Mudar aquilo, seus 70 mil pensamentos. Olha quanta coisa a gente tem que fazer. Uau, né? O corpo ele vai armazenando memórias, né? E às vezes a gente fica viciada nos mesmos caminhos. E isso acontece nas manifestações também. Então a gente precisa abrir esses novos caminhos neurais de novas percepções. Entenderam isso? Eu quero fazer com vocês, então, uma, um processo de atualização de DNA e fazer com vocês também uma conexão para você sentir esse portal. E aí depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que que a gente vai fazer no próximo passo, né? Porque vocês sabem, todo final de ano a gente tem a Rota dos Sonhos, que é exatamente a rota de tudo isso que você vai fazer para cocriar, para manifestar os seus sonhos. Porque tem o passo a passo, né? E para fazer só essa autoimagem, a gente tem todo um processo. E dentro dessa autoimagem a gente vai colocar absolutamente tudo que a gente quer manifestar, tudo aquilo que a gente vai ser no futuro. E várias técnicas de manifestação também. Isso acontece lá na Rota do Sonho. Só que eu mudei tudo esse ano. Esse ano eu falei, eu não quero fazer mais nada gravado, porque tá todo mundo cansado de ver curso gravado, não é verdade? Vocês estão cansados de ver curso gravado, gente? Isso aqui que a gente tá tendo não é muito melhor? Eu não quero mais essas coisas gravadas. Eu quero fazer tudo assim. E aí eu pensei, falei, nossa, eu vou fazer um desafio para as minhas deusas. Por quê? Só o curso gravado, você vai lá, senta, daqui a pouco você, pausa e vai para outro lugar, não fica na presença e passou o tempo do curso, não fez o curso, não é assim? Eu tenho vários cursos que eu acabei não fazendo. Mas no ao vivo, você é obrigada a estar aqui. Eu tô aqui te enchendo o saco para ligar a câmera. Você não tá aqui em presença? Então eu quero muito fazer isso. A Rota dos Sonhos, ela não vai ser gravada. Vocês podem até ter acesso ao gravado lá se vocês quiserem, porque tem muita informação legal. Mas eu quero fazer a Rota dos Sonhos em forma de desafio. Desafio, ou seja, cada aula um portal passado, mas uma prática colocada em ação. Eu quero ver tudo na prática, porque eu faço tudo na prática. Se você me falar, ontem eu manifestei um dinheiro que eu não estava esperando, né? E eu tava realmente assim precisando dessa grana, né? E aí eu fiz uma das minhas técnicas lá, falei, pá, demorou acho que umas 4 horas assim para ativar o dinheiro, o dinheiro inesperado, né? E então tem tantas técnicas legais que aí eu quero passar em forma de desafio. Então tá, fez o desafio, passou, ok, check, próximo. E aí a gente vai pro próximo, a gente vai pro próximo. E eu quero fazer esse desafio em 4 dias. Então já vão se preparando, vai ser em dezembro, na primeira semana, eu só tô decidindo se vai ser a primeira ou a segunda semana de dezembro, porque eu vou entrar de férias, vou para um lugar, tô nem acreditando que eu manifestei esse lugar, deu tudo certo, minha manifestação da última viagem desse ano. E eu quero ensinar isso para vocês. Então a gente vai fazer em forma de desafio a Rota dos Sonhos, né? Que eu vou chamar de Manifeste 2026. A gente vai colocar tudo certinho aqui, ó, em como que a gente vai para o próximo nível, tá? E aí eu vou mandar para vocês o link para vocês entrarem lá no outro grupo e depois esse grupo que vocês estão agora, depois a gente fecha ele, tá bom? Fiquem lá, fiquem ainda nele que eu vou mandar nele esse próximo grupo. Por que que eu gosto de fazer outro grupo? Porque a gente abre uma egrégora dentro do grupo. São as pessoas que realmente querem estar dentro daquele lugar. Tá bom? Então a gente vai se dedicar 4 dias em dezembro para fazer a Rota dos Sonhos de 2026. Vou mandar o grupo para vocês, tá bom? É isso que a gente vai fazer como um próximo passo, tá? Então eu vou pedir para vocês.
e, pegar o copo de água de vocês. A gente vai, usar e aí a gente vai acender a nossa vela também, mas calma aí, antes de acender a vela, eu vou mostrar como que vocês vão fazer isso. Tudo são elementos, tá? A vela é um elemental, a água é um elemental. Eu tenho um cristal aqui, né? São elementos, são ferramentas da natureza que ajudam a gente a conectar. Precisa? Não. Mas quem gosta, tá tudo bem também, né? A gente tem o nosso cristalzinho, eu amo. Mas a verdade, toda sabedoria, toda cura tá dentro da gente. A parte da a gente com Deus, com Jesus, aquilo que você acredita. A gente não precisa de nada. Mas por que se a gente não tem, por que a gente não pode usar os elementos, os elementais para ajudar a gente, né? Então, a gente vai acender a nossa vela e quando a gente for acender essa vela, você vai fazer a gente vai colocar uma intenção. Nessa intenção, você vai falar assim, ó, enquanto você estiver acendendo: "Eu estou aberta ao portal 1111". E aí a gente vai fechar os olhos e vai imaginar como se esse portal tivesse se abrindo, tá? Então vamos fazer isso com a nossa vela agora. E a gente vai ancorar então essa frequência, essa energia. Na primeira o quê, Fê? Não entendi. Na primeira. Ah, fazer o desafio na primeira semana de dezembro, é isso? Aham, pode ser. Vou considerar aqui. Eu vou colocar uma enquete lá para ver para vocês, tá? Porque vai ter que ser ao vivo, então a gente vai ficar de segunda a quinta juntinhas. Uma hora e meia por encontro. Gente, vai ser pago? Vai ser pago, mas, tipo, menos de R$ 100. Que eu quero que todo mundo que tá aqui participe. Sim, vai ser demais. Todo mundo consegue manifestar R$ 100 aqui, né? Por favor, né? Vocês conseguem manifestar R$ 100? Sim, levanta a mão aí, se R$ 100 vocês conseguem pagar. Ufa, ufa. Então tá ótimo. Então manifestei o valor certo aqui. Não quero, não precisa ser, não é, não. Já quero esse link. Boa. Vou mandar no grupo para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Espera aí. Ai, gente, são muito engraçados. Espera aí, vou colocar aqui e depois eu coloco lá no nosso grupo, tá? Esse vai ficar gravado? Vai ficar gravado. O desafio vai ficar gravado. Por quê? Porque, gente, eu tenho 9 países aqui. Foi 9 que a gente contou? Não tem como atingir o fuso. Ó, a gente tá Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Europa. O que mais que tinha aqui mesmo? Eu esqueci. Portugal e Europa, né? E fora que aqui na Austrália tem 3 fusos, em Nova Zelândia. Então, assim, a gente tem 5 fusos, não tem como ser ao vivo. Eu vou fazer ao vivo, para quem tiver, um horário bom do Brasil, que é mais ou menos esse horário. Mas vai ficar gravado também. Só que aí vocês têm que se comprometer em fazer o desafio todo dia. Chegou em casa, faz o seu desafio, tá? Porque senão não adianta nada, né? Vocês investirem e não fazerem. Aí quando eu estou professora, eu sou chata, eu sou exigente, certo? Então vai ficar gravado por menos de R$ 100. Só precisa estar no grupo para receber as informações, tá? Porque vai ser esse valor só para quem tá no grupo e depois eu vou vender ele no valor normal para quem estiver fora, tá? Como a gente sempre faz. Aí já é essa parte de marketing que eu não sei, mas a equipe que manda, tá? Eu tô aqui só por mim, gente. A gente só vai evoluir. Dá tudo certo. Bora lá, Brasil. Aqui a gente tá dentro. Arro, vai ser maravilhoso. Então vamos lá. Então vamos lá. Pega a sua água. Já acendeu a sua vela. Eu vou colocar aqui então uma musiquinha. Peraí.
Eu gostaria que você pegasse a sua água, deixa do seu ladinho aqui, e eu quero que você esfregue as suas mãos, coloque no coração, e você vai receber nesse momento a energia do reiki. Vou enviar para você essa energia, essa frequência de amor, de cura. Esfregue as suas mãos, coloque no topo da sua cabeça. E imagina uma luz branca saindo das suas mãos, entrando no topo da sua cabeça. Pode descansar suas mãos e a gente vai visualizar, imaginar que no nosso coração tem uma luz muito brilhante que vai descer até os nossos pés e vai se formar raízes de energia, e essas raízes vai descer, entrar na terra, descer as camadas da terra, até chegar lá no centro da terra, onde tem um lindo coração. E as nossas raízes tocam esse coração e vai trazer toda essa energia até os nossos pés. Visualize essa nova energia recarregada subindo os seus pés. Imagina ela subindo a sua coluna vertebral, passando pelo seu coração, sua garganta, seu meio dos olhos, e vai sair pelo topo da sua cabeça. Vai formar uma linda bola de luz. Eu quero que você visualize você dentro dessa bola de luz, que vai subir, vai deixar seu corpo lá embaixo, visualiza a sua casa lá embaixo, visualiza seu bairro, sua cidade. A gente vai saindo do planeta. Imagina, visualize os outros planetas, as estrelas, a gente vai subindo pelo esse universo. Sobe, sobe, sobe. E ali em cima, a gente visualiza o 1111. Esse portal se abre para a gente passar. Do outro lado é uma luz branca, brilhante. Entra nesse espaço de luz branca. E é onde a gente recebe a luz, recebe as informações direto da fonte, do nosso espírito. E tudo aquilo que você manifesta, que já está no seu coração, que há tanto tempo você deseja, todas essas possibilidades, elas estão disponíveis agora para você. Essa realidade, o download dessa realidade começa a se fazer presente. Mentalmente você diz assim: eu decreto paz, eu decreto amor, eu decreto a conexão com o meu Espírito Santo, eu decreto ser luz por onde eu for, eu decreto a minha missão de vida, eu decreto o meu propósito, eu decreto ser a minha melhor versão, eu decreto ter uma vida maravilhosa.
Eu decreto ser eu mesmo. Eu decreto ser a minha essência. Eu decreto ter mais espiritualidade, eu decreto ter mais alegria, eu decreto viver mais leve, eu decreto acreditar que todos os recursos estão disponíveis na minha realidade. Eu decreto me relacionar com amor. Eu decreto ser amada, eu decreto amar, eu decreto ajudar e ser ajudada. Eu decreto que todos os dias a minha vida tenha sentido. Eu decreto amigos fiéis. Eu decreto uma família com saúde, com abundância. Eu decreto boas energias na minha casa. Eu decreto a minha geladeira cheia, a minha conta bancária com muito mais dinheiro do que eu preciso. Eu manifesto viajar, eu decreto que eu possa viajar para os lugares que eu sonho. Eu decreto usar a minha missão a favor de todas as pessoas e todos os seres. Eu decreto ser luz nesse ponto que eu estou agora. Eu decreto sabedoria para viver nos momentos desafiadores. Eu decreto ser mais consciente. Eu decreto saber o que realmente a minha alma, o meu Espírito Santo deseja de mim. E eu me entrego. Ai, eu me entrego. E sente essa energia. Sente esse canal que se abre. Let the water wash away your tears. Diga mentalmente: eu permito que os meus anjos intervenham na minha saúde. Let the wind blow into your life such faith and trust. E em Oh, let todas as the earth dificuldades da minha hold you, vida, eu entrego take agora. care of you, nurture you. Agora use esse momento para decretar coisas mais íntimas, as coisas que você sente. Vai continuando falando: eu decreto isso, eu decreto isso, eu decreto isso. E sente em cada célula do seu corpo que é possível, que você é merecedora de receber. E visualiza uma luz dourada caindo no topo da sua cabeça. Esse portal, ele traz para nós a energia da abundância, a abundância de tudo isso, porque nós somos dignas do melhor da vida. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here Respira now. fundo. The power of now is here now. Visualiza essa luz Power dourada of entrando no you, copo da sua água. me, is here to create magic on earth. Power of love is here now. Power of now is here now. Power of you, me, is here to create magic on earth. E
E você vai dizer assim mentalmente: Criador de tudo que é, gratidão por tudo isso acontecer na minha vida agora. Eu sou grata por essa oportunidade da vida. Let the water wash away your Me tears. mostra, Deus, como viver tudo isso Let the de maneira fire burn próspera, away abundante. your fears. Eu Let the permito que o wind blow extraordinário into your life, habite no such coração faith and trust. Oh, let the e earth eu hold you, manifesto a minha take soberania. care of you, Eu and sento no nurture meu you. trono. Oh, the power of love is here now. Respira fundo. Power of now is here now. The power of you is here to create magic on Isso, e us. bem aos The power pouquinhos, of vai love sentindo is here os seus now. pés, The suas power of mãos, now is here now. The power of you is here to create voltando para o seu magic on corpo, us. ainda conectada ao portal, mas pode vir voltando. Isso, vem voltando. Usa o chat aqui para me falar como você se sente. Se alguém quiser abrir o microfone até para falar alguma coisa que sentiu, deixa eu só levantar a mão aqui, a sua mãozinha virtual, se você quiser compartilhar alguma coisa, sentindo leve, maravilhosa, merecedora, que linda, lágrimas de alegria, que bom, Nai, que bom, Nai, que você está aqui. Fiquei emocionada, eu também, sentindo leveza. Quer falar, Lori? Espera aí, deixa eu abrir aqui o microfone para vocês, espera aí. Pronto, Lorena, pode abrir o microfone. Eu tô super emocionada. É, é a primeira vez que eu participo do teu trabalho. E, como você sabe, né, há 9 anos, há 8 anos, eu comecei a ter contato com esse portal. E eu conduzi, enfim, muitas jornadas, né, muitas pessoas nesse portal. Mas esse ano eu estou recebendo de você a energia, né? Eu te acompanhei desde o início, antes de você ser terapeuta. E eu sinto que eu estou recebendo um presente através de você, da minha equipe espiritual. Então, assim, eu só quero que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Estou muito feliz, muito emocionada. Eu estava precisando receber essa energia hoje. Hum. Gratidão. Ai, que linda. Gente, a Lorena, ela foi uma inspiração para mim. No meu primeiro retiro espiritual, eu olhei para a vida dela e falei assim: meu Deus, que mágico poder viver assim, viajando, né, explorando os portais da Terra. Falei, mas não é possível, como CLT aqui, o que que eu vou fazer? Não tem como. E olha eu aí, passando vários portais, e a gente fazendo essa troca hoje. Gratidão, Lorena linda. Você sempre foi muita Gratidão. inspiração na minha jornada. E que bom, porque terapeuta precisa receber. A gente, a gente ajuda tanto, a gente dá tanto da gente, né? Tanto, tanto, tanto. E a gente muitas vezes não se coloca nesse lugar. Eu tô muito feliz que você veio aqui receber. Tô muito feliz mesmo, assim. Que bom, né? Que Arcanjo Também. Miguel te colocou aqui. Bora, minha filha, bora receber agora, agora é sua Sim, vez. e outra sincronicidade, né? Você estava conduzindo, eu estava conduzindo Jornada de São Miguel e você estava conduzindo ao mesmo tempo. Então, meu Sério? Deus, Nossa, a gente, imagina sério. quantas pessoas impactadas, né? Exatamente, exatamente, fantástico. E eu achei muito legal você saber que o Arcanjo Miguel é um dos guardiões, né, do Portal 1111. Não sei se você já leu o livro da Solara, Já, Abertura foi um do dos meus Portal. primeiros Ah, livros lá então, atrás. é. Sim. Então lá fala sobre isso. Não é todo mundo que sabe.
Tô muito feliz porque estamos realmente com a egrégora muito conectada, muito conectada. Muito, 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 muito. Antes de eu, obrigada, Lori, obrigada mesmo. Obrigada. Feliz e uma honra mesmo ter você aqui. Antes de vocês, calma que a gente não terminou, tá? Não terminou, não. A gente ainda vai fazer mais coisas aqui. Só que antes, porque eu sei que já tá ficando tarde, algumas pessoas vão sair. Eu quero tirar. Primeiro, eu quero tirar uma foto, tá? Quero tirar uma foto. Cadê? Deixa eu ver se alguém, Nathalie, está por aqui. A Célia também vai falar, né, Célia? Peraí. Se alguém que está no computador, porque eu não estou, tirar uma foto nossa, de um print do nosso, de todo mundo aqui. Vamos fazer, deixa eu ver se a Nath consegue, porque como eu estou no meu iPad, eu só consigo rolar, então eu vejo vocês, eu tenho que fazer assim, ó. Quem puder abrir as câmeras Tá pra gente falando fazer uma que a câmera tá foto. travada pelo host. Aí não dá pra eu abrir a câmera. Não, como assim? Não, não, pode tirar um print do seu computador mesmo, sabe? Mesmo, sabe? Não Não, entendi, mas como Camila, é é que... que administrador, tipo, bloqueou para não abrir câmeras, então também não estou conseguindo abrir. É, Ah, então peraí, quem deixa quer eu ver abrir se a eu câmera consigo não mudar isso. consegue. Peraí. Ih, gente, problemas que eu não sei aqui. Vamos ver se isso aqui ajuda. Será que foi? Senão vai ter que tirar uma foto da frente do computador mesmo, assim, ó. Deu certo? Calma aí, vocês não vão embora, não. Não, Cá, a gente não Não? consegue abrir a câmera nem para se ver. A gente só vê você. Sério? Que coisa estranha. Sim, tá bem estranho. Tava tudo certo. Aí fez sim, um truru, e aí agora ninguém consegue abrir a câmera. Peraí, então. É isso mesmo. Ah, acho que aqui, ó. Acho que na hora que eu desativei o mudo, foi. Vê aí. Foi, né? Tá. Ó, nas nossas fotos, a gente sempre põe um coraçãozinho. Tem um negócio aqui que chama reações. A gente vai colocar um coraçãozinho assim, ó. Aí a Nath tira pra gente a foto, tá? Então eu vou contar até 3 e aí todo mundo põe um coração, tá? Momento blogueira que somos. Peraí. E vocês também tirem fotos aí, que eu quero depois que vocês postem tudo do nosso portal. Então vamos lá, vai. 1, 2, 3 e coração. Ai, ai, que lindas. Cadê todo mundo? Tem muita gente de câmera fechada. Quero essas câmeras abertas. Lindas, olha que lindo. Chuva de amor, que esses corações vai para assim todo o planeta. É a Rafa? Maravilhosas. Bom, Célia, quer falar, minha deusa? Cadê a Célia? Perdi ela aqui. A Ju quer Aqui, ó. falar? Cadê? Posso falar, Cá? Fala, minha deusa. Ah, é muito bom estarmos juntas. Tem várias pessoas aqui que eu também conheço. Eu, assim, você falando, eu fiz um breve 9 anos desse ciclo que passou, com várias coisas muito legais, muito prósperas, e uma desses 9 anos é o encontro com a Ká, quando eu comecei a fazer o Theta Healing. E a partir de então, esses conhecimentos foram puxando novos conhecimentos, e isso trouxe muita abundância. Essa questão de manifestar é uma realidade. Eu manifesto e consigo. Eu já consegui viajar sozinha, viagem internacional, dinheiro inesperado. Ai, gente, como é que eu vou fazer isso? Daqui a pouco surge, sei lá da onde, ele aparece e eu executo, né? Mudanças reais de divórcio energético de pessoas, de famílias, isso, né? É importante, sim, porque você oxigena. Mudei de apartamento, talvez não da forma com que eu gostaria, com mais tranquilidade, mas aí, se eu não faço no amor, a espiritualidade me ajuda, vai assim mesmo, e foi de uma forma meio brusca, mas foi, e estou muito bem aonde eu estou nesse momento. E é um grande exercício, os altos e baixos, e como você diz, né, a questão da escassez é uma realidade,
porque é algo que vem de crenças familiares e que eu preciso trabalhar muito. Então, sempre vem alguma coisa que você tem que estar limpando, limpando, às vezes é cansativo, mas é importante persistir. Então, assim, o ensinamento, né, da EVF, porque eu sou da EVF, ele me leva para o local em que me dá tranquilidade para eu passar essas etapas, né? Não só a EVF, a espiritualidade está sempre à disposição. Eu tenho sempre que estar assim, né, lembrando que eles estão disponíveis. Às vezes a gente esquece, mas a gente Perfeito, não pode esquecer que eles estão disponíveis. Basta se conectar e tudo vem. É perfeito, isso. linda, Gratidão. deusa, te honro muito. A Célia, gente, ela é minha aluna, sei lá quantos mil anos. Ela fez tudo. Eu acho que a Célia, acho que a Si também que tá aqui. Aqui eu só consigo ver uma parte, né? Mas assim, E mais uma coisa importante, a minha filha está aí hoje, primeira participando vez, do né? portal. Primeira Primeira vez. vez. Maravilhosa, tô muito feliz. A gente Então, vai. assim, Depois de é quanto muito tempo, bom. né? Que a gente abriu o seu portal, hoje tá abrindo o portal para ela e eu sou muito feliz por isso. A gente tem. Ai, estão pedindo para eu ensinar a técnica do dinheiro inesperado. Gente, as técnicas eu vou ensinar do desafio, tá? As técnicas eu vou ensinar no desafio. Que aí também é meu trabalho, né? Aí vocês também vão lá investir os R$ 100 de vocês. Certo? Aí a gente vai ter 4 dias. Imagina que vocês. Ó, só esse aqui, gratuito. Agora você imagina quando é pago. Agora você imagina 4 dias. Vocês têm noção que vocês vão pirar de informação? Que eu vou dar tudo para vocês em 4 dias. Sobre manifestação de 2026. Tudo, vou dar tudo, 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 tudo. Vai ser maravilhoso. Eu já coloquei para vocês lá o grupo, para vocês entrarem no grupo. E aí vocês ficam ali daquele grupo esperando a oferta, que daqui a pouco eu vou começar a divulgar, e daqui a pouco vai vir só para quem está nesse grupo o valor de menos de R$ 100. E aí o restante, aí depois a gente vai vendo as datas, mas ou vai ser na primeira ou na segunda semana. Eu acredito que vai ser a primeira semana de dezembro. Mas vai ficar tudo gravadinho, tá? Vamos para nossa. Falta pouco, estamos terminando, tá? O que a gente vai fazer com essa água? Você pode beber essa água e você pode passar ela por uma garrafa. Essa água, ela pode virar uma água para a semana inteira. Então, você pode passar essa água para uma garrafa, que, aliás, eu poderia ter pedido para vocês trazerem a garrafa, mas na hora eu esqueci. Vocês podem colocar ela, e aí vocês, quando ela estiver quase terminando, você enche mais. Você enche mais. E aí você pode beber essa água fluidificada durante a semana toda, tá? Envio o link novamente para quem não conseguiu entrar, envio. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu coloquei também, Tef, no nosso grupo, tá? E eu vou mandar também para vocês uma playlist. Então não saiam do grupo ainda, tá? Vou mandar para vocês uma playlist e vou mandar para vocês também uma meditação para vocês fazerem durante a semana, para a gente manter a energia do portal, porque não adianta nada vocês irem aqui, a gente fazer a meditação, fazer a ativação, tá? E aí? Porque amanhã a gente acorda com todas as questões ainda, né? Amanhã a gente acorda com todos os problemas, as dificuldades, mas como que eu vou me manter em equilíbrio para isso? É isso que eu ensino vocês. É para isso que a gente tem treinamento. Para aprender o poder da mente. Se vocês pudessem escolher uma coisa para o desafio. Se vocês querem dinheiro ou poder pessoal? Escreve aqui no chat para mim. Dinheiro ou poder pessoal? Tudo bem, a gente vai manifestar tudo, calma, vai ter tudo de lá. São 4 frentes, 4 dias, mas eu quero saber o principal, assim, de vocês. Dinheiro ou poder pessoal? Dinheiro, não, um só, Antonieta, um só. Tem que ser um. Eu vou até colocar depois aqui no nosso grupo para vocês votarem. Peraí, deixa eu colocar aqui, porque aí eu não perco vocês. Ó, o que vocês querem no desafio? Poder pessoal, dinheiro ou descobrir o propósito? Esse é bom também.
Votem aí no grupo. Pessoal, o dinheiro tá muito dividido aqui, tá muito dividido. Talvez a gente vai ter que fazer 2 dias de dinheiro e 2 dias de poder pessoal. Ou 1 dia de dinheiro, 1 dia de poder pessoal e 1 dia de propósito. Vamos ver, mas votem aí, porque o mais votado eu vou colocar um pouquinho mais de energia, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora, antes da gente encerrar? O portal, até para quem tá aqui no dia seguinte, gente, ele continua reverberando, tá? Ele ainda continua reverberando. Não é só porque, meu Deus, acabou o dia. Não, eu tô aqui, eu senti tudo. Vocês sentiram uma energiazinha assim, ó, no topo da cabeça, enquanto a gente estava fazendo a ativação? Que delícia, né? A gente é tão bom, né? É tão bom a gente ter esse momentinho. E estar na ambiência faz toda a diferença também, porque são só mulheres aqui e o Pedro que estão dispostos. Que estão dispostos. É lindo isso. A gente vai para o mundo, as pessoas estão falando de Virgínia. Que preguiça disso, gente. Quem é essa Virgínia? Que eu não moro no Brasil, nem sei quem é Virgínia, mas só Virgínia e menina do futebol. Que isso, gente? As pessoas estão. O que está acontecendo? A gente precisa dessa ambiência, onde a gente pode falar de outras coisas, a gente pode falar de nova era, a gente pode falar de propósito, a gente pode falar sabe, de Arcanjo Miguel e de portal. Só que as pessoas, elas estão tão rasas. Não é verdade? Desculpa o julgamento, mas as pessoas estão rasas. A gente precisa disso aqui. A gente precisa disso aqui. De pessoas que estão querendo vibrar na mesma energia, na mesma sintonia. E prosperar de um lugar conectado com o Espírito Santo, com a nossa alma. E não só o dinheiro pelo dinheiro, sabe? Dinheiro pelo dinheiro das pessoas, né? Vendendo tigrinho, não sei o que, isso que. Ai, desculpa o julgamento, gente, desculpa o julgamento, mas não me desce essas coisas, né? Júlia, quer falar, Deusa, que o microfone tá aberto? A Júlia Brasil? Sem querer? Tef e Pedro no Portal Só com as Deusas. Os meninos estão muito convidados. Por favor, tragam os maridos para o desafio, os namorados, tá? Eu tô vendo ali, ó, a Daiane com o namorado do lado dela, o marido dela. É sobre isso. Porque imagina, a Daiane vem, aprende tudo isso. Olha ele olhando. A Daiane vem, aprende tudo isso. E aí? E o namorado não vai junto? Tem que ir junto, a gente tem que trazer sim. O que a gente vai fazer agora para finalizar? Vocês vão pegar uma folha. Não, a gente não precisa concluir tudo agora, tá? Porque eu sei que tá tarde no Brasil. Mas vocês vão escrever. Aqui eu fiz a minha ontem, olha o tamanho. Gente, tem que ser mão na massa. Vocês vão pro desafio, vocês vão ver que tem mão na massa. Que quer prosperar não é só acender vela e rezar. Ação. Qual é a ação de vocês aqui? Escrever uma carta onde vocês vão colocar: eu decreto em 11/11 de 2025. Eu Vem decreto cá, em tua 11/11. tela tá travada. A minha tela tá travada? Uhum. Voltei? Tá falando que a internet tá low. Eita, peraí. Segurem aí um pouquinho. Foi? Voltei? Voltei, meninas? Voltou, mais ou menos. Tá, mas a gente tá terminando já. Voltou, ok. Então a gente vai pegar Travou uma de novo. folha e a gente vai escrever: eu decreto em 11/11 de 2025. E aí você vai colocar os seus decretos. Vou dar exemplo para vocês. Igual eu fui falando na meditação, mas agora a gente vai escrever, porque o poder, se você puder pôr de lápis, melhor ainda, tá? Se você puder escrever de lápis, o que você vai fazer? Já vou antecipar. O que vai fazer com essa carta? Você vai guardar, você pode deixar ela, você pode ter um caderno de manifestação. Quem é as minhas alunas de Unlocker Mind aqui ganhou o caderninho, que foi daquele evento que eu mostrei para vocês lá no começo. Que quando eu te fazer evento presencial, vocês vão ganhar. Então já vão se preparando aí para o nosso encontro em 2026, tá? Mas peguem um caderno de manifestação. E aí você deixa essas manifestações sempre no mesmo caderno, não tem problema. O que eu gosto de fazer? Quando eu manifesto alguma coisa, eu venho dar um tique. Sabe? Igual checklist mesmo. Ah, então tá bom, olha, eu decreto
Eu coloquei assim, comecei por essa. Eu decreto servir dos meus traumas do passado. Peguem essa. Essa é boa. E eu decreto é, viver sem repetir os padrões ancestrais. Olha que profundo. Peguem essa aí também. Vou anotando. Eu decreto ouvir meu Espírito Santo. Olha que guiança, que lindo isso. Eu decreto permitir dar e receber amor. O que adianta a gente receber um relacionamento sendo que a gente não consegue dar o mínimo ou receber o mínimo, tá? E aí, então, lá no desafio, eu vou trazer para vocês todas as áreas, a gente vai entender quais são os desafios de manifestar aquilo e como manifestar, tá? Porque aqui eu só tenho 1 hora, praticamente já sei. Mas no desafio serão 4 dias, mais o nosso grupo do WhatsApp que eu vou colocando informações ali, tá bom? Vai ser muito, muito, muito completo o que a gente vai fazer na primeira semana de dezembro. Eu decreto paz, alegria, eu decreto ter abertura de caminhos nessa nova cidade, porque eu estou me mudando, estou começar o ano 1 numa cidade nova, gente. Olha que coisa, que auspicioso. Tudo que vocês puderem manifestar para o próximo ano de mudança, vai dar bom. Confia, confia. E a vela você vai deixar ela queimando até o final, tá, Nai? Se for uma vela muito grande, no final você apaga ela antes de dormir, mas se é uma vela pequenininha, pode deixar ela, tá? Deixa eu dar outros exemplos para vocês aqui. Ah, você pode falar do seu relacionamento, se você quer manifestar um relacionamento, né? Eu decreto um relacionamento mais compatível, nananana. Lá no desafio a gente também vai falar sobre isso, tá? De relacionamento com alma gêmea. Eu decreto dinheiro, eu decreto que o dinheiro venha a mim no mínimo esforço. Essa é maravilhosa, pega essa dica. Eu decreto abundância em tudo na minha vida. Falei decretei algumas viagens aqui, decretei sobre a minha empresa. Quem é terapeuta aqui, eu decreto clientes abundantes. É isso, a gente quer clientes que paguem a gente, né? Quem trabalha por comissão, eu decreto ultrapassar todas as minhas metas. Ou se você quer procurar um trabalho novo, eu decreto um trabalho que ressoa com a minha alma. Olha que lindo, não é só um trabalho. Olha como vocês manifestam. Eu vou manifestar um trabalho novo. Não! Eu decreto um trabalho que conecte com a minha alma. Olha que profundo, como é muito mais gostoso viver um trabalho que está conectado com a alma do que só um trabalho. Só um trabalho. A gente não quer só um trabalho, a gente quer viver a nossa missão, o nosso propósito. Faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui? Vocês estão pegando essa chave, gente? Isso aqui é muito portal. Se vocês não estão passando, vocês vão passar lá no desafio. Tenho certeza, porque eu vou ter mais tempo para ajudar vocês. Eu decreto ser luz aonde for. Eu decreto ter convites para. Coloquei aqui os convites que eu quero. Decreto ajudar milhares de pessoas. Eu coloquei aqui, ó, decreto ser saudável e ter o corpo dos meus sonhos. E aí você pode falar o que é o seu corpo, como ele é. Lembra de detalhes depois, não precisa ter agora. Esse aqui é uma carta de decreto. A nossa autoimagem a gente vai definir juntas lá no desafio, tá? No desafio a gente vai fazer todo o seu processo de autoimagem. Então, o que a gente vai ter nesse desafio, Ká? A gente vai ter liberação das suas travas em relação a tudo que fala sobre propósito, dinheiro e relacionamento, porque a gente vai trabalhar nessas vertentes. E aí a gente vai trabalhar a autoimagem para isso. Tá bom? E aí esse desafio vai ser uma partezinha do que está dentro lá da minha mentoria. Então, vai romper com o passado, a gente vai reprogramar a mente, a gente vai ativar o poder criador, né? Essa nossa autoimagem, e a gente vai curar a abundância. Tudo isso que a gente vai fazer em 4 dias do desafio. Detalhes, já entraram no grupo? Entrem hoje no grupo, tá? Para eu saber quem tá lá comigo. E aí vocês depois vão poder convidar as pessoas para esse grupo, mas tem que lembrar elas de falar que vai ser R$100. Não quero ninguém no grupo que depois vai falar, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não. Só quem tiver R$100 para pagar. E pode dividir ainda, né? Se você tiver, meu Deus do céu, se tiver na escassez, a gente vai trabalhar essa escassez de vocês.
Mas se precisar parcelar, parcela os R$ 100, não tem problema. Mas eu acho que todo mundo aqui tá mais abundante que isso, né? Mas se não tiver também, tá tudo bem, a gente vai trabalhar isso, tá? A gente vai trabalhar para isso. Até porque é comigo mesmo manifestar dinheiro inesperado. Quem é que minha aluna que já manifestou dinheiro inesperado? Sem ser a Célia que já falou. Tem mais alguém que já é aluna e manifestou dinheiro inesperado? Kate já manifestou? Raquel, abre aí o microfone, Raquelzinha. Ou a Val também, se quiser falar. Conta aí o que você manifestou. Oi, tá me ouvindo? Aham. Boa noite, pessoal. Ano passado, eu, né, decretei e manifestei o dinheiro inesperado da Mega Sena. Eu ganhei a quadra Olha, na EMF, lembra? aluna EF, maravilhosa, Raquel. É. É sobre isso. É sobre isso. Se você não entrar no desafio depois, não vem ficar chorando que vai começar o ano repetindo o ano tudo igual. Tá entendendo? Querem fazer diferente? Tem que fazer. Gente, vocês querem uma vida diferente? A gente tem que fazer diferente. Fê, quer falar o que você manifestou? A Fernanda, acho que ela é minha aluna também há muitos anos, de todos os meus cursos, ela já manifestou muita coisa. Cadê, Fê? Eu não te vi hoje ainda. Não sei se ela não pode falar. Nem cabe aqui, tá? Mas fala uma das. Abre o microfone, fala uma das coisas que você já manifestou com a gente. Ai, tá sem. Mas abre o Opa, áudio, não tem problema. o áudio consegue ouvir, não consegue? Sim, conseguimos. Ah, quando eu entrei na EVF, eu manifestava muito, provavelmente você vai lembrar, eu manifestava muita comida. Eu ganhava pizza, eu ganhava hambúrguer, eu ganhava um monte de coisa de comer, porque eu era CLT e eu segurava todo o meu dinheiro porque eu estava fazendo minha reserva da paz. Então eu não me dava esse luxo de pedir comida fora. Então, eu manifestava que eu ia ganhar. Eu ganhava convite de amigo, eu ganhava convite de hóspede. Era hóspede que pedia para ele, pedia para mim também. Não, mas escolhe o que você quer, porque você que deu a indicação. Então, eu ganhava muita comida. E aí, quando eu saí da CLT, já tem um ano, que graças a Deus eu consegui ficar só nas terapias, eu comecei a manifestar dinheiro para comprar comidas. Então, eu tenho o hábito hoje que até Maravilhosa. uma amiga, eu ensinei para uma amiga que vai vir aqui morar aqui comigo agora uns dias, a questão do dinheiro mágico de manifestar. E aí ela passou um mês comigo e eu manifestava toda semana a gente comia uma pizza e tomar um vinho. Era a noite de quarta das meninas. E aí a gente conseguia sempre ter esse dinheiro. Passou um mês da gente morando junto, ela veio para mim e falou assim: eu não quero mais saber. Eu gastei muito dinheiro no meu cartão. E você fica com essa conversinha aí de manifestação. Eu tô indo na sua conversa, eu tô devendo muito dinheiro. E aí passou uma semana que ela falou, eu falei: não, tudo bem, você fica aí, você está morando comigo um mês, eu confio no processo. Passou uma semana que ela falou isso, ela recebeu um Pix de R$ 500 na conta dela, que era exatamente o valor que ela tinha do cartão de crédito. E aí ela entrou no quarto e falou assim: olha, eu não sei que magia é essa que você faz, mas eu quero dizer que aquela fatura do cartão foi paga, porque eu acabei de ganhar um Pix. E totalmente inesperado, de R$ 500 e tá tudo pago. Então hoje não é quarta, mas a gente vai comer pizza e tomar vinho. Eu falei: pronto, Ah, já tô ensinando é? até os outros a manifestar. Maravilhosa! Maravilhosa. Deixa eu só, antes de eu deixar a Peritinha falar, a Thalita perguntou assim: podemos decretar para membros da nossa família? Não, não pode. A gente não pode interferir no livre-arbítrio da nossa família. Vamos supor, vocês todas que estão aqui até agora, que vocês querem manifestar, né? Propósito, dinheiro, mas e se a família de vocês não quer? E se eles querem continuar vivendo na mediocridade? A gente não pode interferir. Entende? Dói, dói. Eu tô passando muito por esse processo assim, de querer muito ajudar minha família e não poder, porque eu não posso interferir no livre-arbítrio das escolhas deles. Faz sentido isso? É uma lei. Livre-arbítrio é uma lei. Se a gente ultrapassa, a gente se ferra. Ainda mais quando a gente tenta ajudar pai e mãe. Porque dentro da constelação familiar, o que que acontece? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente sai do nosso lugar de filha, que é pequenininha, a gente se torna mãe da mãe e mãe do pai. Então, muitas de vocês devem estar com esse processo invertido e depois vamos ver se eu consigo colocar no desafio algum processo da constelação familiar. Não vou prometer, porque isso é dentro da minha mentoria.
Mas lá dentro da mentoria, dentro da mentoria do divórcio energético sistêmico, a gente faz essas devoluções de papel, quando a gente pega papel de cuidar de mãe, cuidar de pai, obrigações que a gente tem com a família. E essas obrigações podem se tornar pactos, contratos, maldições. Então, dentro da minha mentoria, que é individual, quem sabe mais para frente a gente faz uma mentoria em grupo e aí a gente trabalha exatamente esses pontos, tá? Então não pode pedir pela saúde de ninguém, não pode pedir decretar abundância para ninguém, você só pode fazer por você. Não cometam esse erro que eu já cometi várias vezes. Quando eu começo a querer ajudar muito, o que acontece com o meu dinheiro? Ele cai. Os clientes somem, começa a acontecer um monte de coisa. Isso é real, né, Lorena? A Lorena também é consteladora aqui. Gente, por favor, me escuta. Olha, tô arrepiada de falar disso, porque eu vivo isso na prática, né? Eu não sou perfeita, tô aqui também com vocês, aprendendo, sendo humana, e a gente que é espírito vivenciando na matéria, a gente parece que tem superpoderes, a gente quer ser super-heroína, e não funciona assim. Comecei a ajudar pai e mãe, ferra a nossa parte financeira. A mãe, dinheiro. O pai, sucesso. E aí, quem tem problema com pai e mãe, que é o meu caso, meu Deus do céu, pior ainda. Aí o sucesso mina, o dinheiro vai por água abaixo. Então, não cometam esse erro de querer ajudar a família. Nesse momento, vocês não conseguem nem ajudar vocês. Se vocês estivessem em abundância e prosperidade, vocês estariam aqui para começar. Não é? Vocês querem uma ajudinha para trabalhar nisso. Então, assim, escutem a mentora de vocês. Não façam decretos pela família, nem por marido, nem para namorado, nem para ninguém. Só se você for mãe, você pode, né, abençoar seu filho, né? Você pode abençoar o seu filho para que ele tenha sabedoria também para lidar depois com as questões deles. Mas então eu vou ensinar isso no desafio para vocês. No desafio eu vou com mais profundidade, tá? Pode falar, Pretinha. O que eu faço com a carta, só um minuto, Pê. O que eu faço com a carta, você vai manter a sua carta no seu caderno. Essa carta não sai daqui. Você pode ler ela, tá? E aí, igual eu fui fazendo na oração, olha que lindo quando você fala assim, eu decreto. Não precisa ser só do 11:11, é que hoje foi o portal, ótimo, a energia está muito mais expandida. Mas a gente pode manifestar todo santo dia. Vai lá, pega seu caderno e fala, hoje eu decreto ser livre dos meus traumas do passado. Hoje eu decreto não repetir mais os padrões dos meus ancestrais. Hoje eu decreto ouvir meu Espírito Santo. E começa a ler, lê em voz alta. Isso aqui tem um poder, gente. Tudo que a gente fala tem poder. Palavra tem poder. Então, cuidado com as coisas que vocês falam, porque elas são manifestadas. Lá no desafio vocês vão aprender muito sobre isso. A gente vai ter um desafio específico para isso, tá? Vou até anotar aqui para não esquecer. Fala, Pretinha. Sou aluna do EVF, mas eu fiz. Você consegue me ouvir? Tá bem ruim a sua fala. Vale. Acho que tá melhor, deixa eu ver. Melhorou? Tô bem melhor. Ah, então, se meu chefe não me ouvir, né? Então, eu não sou aluna do EVF, mas eu fui no Unlock Your Mind e ontem, que o portal, eu tô em Melbourne, né? Então, o portal para mim foi ontem, e eu peguei meu caderno para ver as coisas que eu tinha colocado que eu receberia. E pouco tempo depois do portal, porque a gente vai fazer um mês junto, eu manifestei um namorado novo. A única coisa é que eu manifestei um namorado europeu e ele é argentino, filho de italiano. Então, assim, é semi-europeu. Mas todo o resto bateu. Eu não eu manifestei dinheiro, mas assim como a Fefa, eu acho que falou antes, eu não tenho recebido dinheiro, mas eu tenho recebido coisas que eu não tipo, que eu precisaria do dinheiro para comprar. Então, eu queria ir no show do Oasis. Eu recebi um shift que acabou antes do show começar, então eu consegui assistir o show de graça. Eu queria fazer a meia maratona de Melbourne, estava sold out, uma menina se machucou, me deu a inscrição dela, então eu consegui correr. Eu queria fazer uma meia maratona que vai acontecer agora no final do ano. Eu participei de um sorteio do Instagram, ganhei o sorteio. Então, assim, eu queria conseguir a São Silvestre, mas estava tipo agulha no palheiro para conseguir a inscrição. Uma amiga minha me inscreveu sem eu saber, consegui a inscrição para São Silvestre. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Eu queria dinheiro, coloquei que eu recebo dinheiro, eu não tenho recebido em espécie, mas eu tenho recebido
tudo que eu precisaria de dinheiro para comprar e que eu queria fazer. Então, tipo, recebi. Olha isso! A gente fez o evento tem um pouco mais de mês já, né? E é o que eu vou fazer em forma de desafio com vocês, isso que a Pretinha tá falando, tá? Tudo isso que ela manifestou, a gente vai fazer exercícios práticos para isso também, tá bom? O que acontece, né? A gente não precisa de dinheiro, percebe? São os recursos para conquistar. Parabéns, Preta, parabéns por se permitir. Isso é abundância. E isso é abundância. Quando a gente recebe de infinitas fontes, não necessariamente é o dinheiro. E claro que a gente vai chegar no dinheiro, porque ter o nosso dinheiro, a gente ir lá e poder investir o nosso dinheiro, não tem nada melhor do que isso, a gente poder, né, olhar a nossa reserva da paz aumentando, olhar os nossos investimentos, isso traz uma paz, gente, traz uma paz. Porque assim, eu vim de uma família muito escassa, abaixo da média, tá? Abaixo da média. Nasci na Brasilândia, não sei se vocês conhecem, eu nasci na comunidade, muito, não, numa realidade de escola pública horrível, né? Eu tive que começar a trabalhar com 12 anos de idade para poder comprar roupa, para poder aparentemente ser uma pessoa menos ridícula na rua, para vocês terem uma ideia, tá? Não estou exagerando, não. Então, nunca foi uma realidade da minha família de guardar dinheiro. E eu tive que mudar muito a minha mentalidade, e até hoje eu tenho que ficar olhando para isso, para que eu pudesse hoje falar, gente, não, eu tenho investimento, eu tenho educação financeira, eu consegui me permitir isso, mas mudando muito divórcio energético, divórcio energético, mudança de padrão ancestral. É real isso. Sozinha, sem esse acompanhamento energético, é muito difícil sair, viu? Por quê? Porque eu tenho irmã e irmão que não tiveram a mesma depois estratégia energética, vou chamar assim, e continuam repetindo os padrões dos pais e eu consegui sair disso. Por mais que volte, eu já tenho as ferramentas para não deixar dominar. Então, assim, eu sou a primeira pessoa da minha família que enriqueceu. E aí estou no caminho de me tornar milionária. Vocês, quem já me acompanha há muito tempo, já sabe que eu já estou elevando a minha frequência para isso acontecer. E tá chegando. Só que é isso, né? O quanto também eu me invisto em mim, invisto no meu conhecimento, invisto em autoconhecimento, invisto nas terapias. Tá? Sem terapia é muito difícil, gente. Mas quando eu falo terapia, não é só conversar com o psicólogo, ficar falando da vida uma vez na semana. Isso daí ajuda você a aliviar, ajuda você a analisar. Mas o que faz a terapia que faz realmente a coisa acontecer é reprogramação. Reprogramação, tá? Reprogramação e criança interior. Criança interior, criança interior. Lá no desafio a gente vai fazer exercício de criança interior também. É criança interior. Porque é a criança interior que tá magoada. E mudança de autoimagem também. Não adianta nada, fica lá só voltando no passado, mas não cria a imagem que precisa para alcançar os resultados. Tá? Todo mundo então já tá no grupo? Sim? Já votaram? Vota lá no tema, entrem no grupo, convidem as pessoas, mas por favor, falem que vai ser pago menos de R$ 100 para as pessoas certas entrarem no grupo. Eu quero uma egrégora igual a gente fez aqui. Pessoas na mesma sintonia, pessoas que estão realmente afim e que vão fazer o desafio acontecer. Porque a gente vai fazer isso ainda em 2025. Encerrar 2025 para que em 2026 a gente. Aí vocês tenham, manifestem a mentoria, manifestem entrar na EVF. A gente tem vários caminhos para vocês, mas só para o ano que vem. Esse ano eu quero que vocês invistam um pouco, mas tenham muita transformação. Tendo a transformação, vocês vão junto para a EVF ou vão junto para os outros produtos que vai ter em 2026. A gente conversa disso depois. Certo, meus amores? Vocês estão felizes? Valeu hoje. Por que valeu hoje vocês estarem aqui? Valeu muito. Alguém quer falar por que valeu estar aqui todo esse tempo? A gente já está aqui 1h30, quase 2 horas. Tá? A Ju falou incrível demais. Que bom, que bom, que bom. Estou muito feliz. Esse é o meu trabalho. Eu me sinto tão realizada fazendo isso para vocês. Me sinto tão realizada podendo ser, né? Porque o meu ter é o nosso desafio. O meu ter é vocês na minha mentoria, mas é o meu ser que está aqui hoje. Com muito amor, com muita honra, honrando o tempo de vocês, honrando todas que deram depoimento, honrando quem vai vir depois,
sabe? É isso que eu quero fazer para a vida inteira. Eu decreto isso, fazer isso aqui pela vida inteira, ser muito bem remunerada por isso. E é isso que eu quero, isso que está acontecendo na minha vida, e eu quero ensinar tudo isso para vocês lá no desafio, tá bom? Depois que a gente sabe o caminho, é tão mais fácil, tão mais fácil, vocês não têm noção como eu fico muito apaixonada pela vida, de ser tão simples. E vai ser simples para vocês também, tá? A Kate falou, eu precisava dessa energia linda, Ká. Tem sido um momento desafiador, meu avô tá doente, estou usando todas as ferramentas para segurar a energia e me acolhendo. Ah, Rô, minha linda. E o Deus, se vocês sentirem ainda de passarem por uma sessão individual, me chama, manda uma mensagem no direct e façam uma sessão, sabe? Se deem de presente uma sessão se vocês puderem, porque às vezes uma sessão muda tudo. Uma sessão a gente já consegue fazer uma super movimentação energética, tá? Eu não tenho muitos espaços na minha agenda de final de ano, mas porque eu manifestei uma viagem, eu tô indo fazer minha viagem de final de ano, Natal e Ano Novo. Mas se o que eu puder, se você estiver com uma urgência, me manda mensagem no direct, a gente dá um jeito de fazer uma sessão para você, tá bom? É, não, eu tenho passado, minha mãe também tá bem doente, sabe? Abrindo o coração aqui para vocês. Também passei por um processo, tô passando por um processo também de muito deserto da alma, assim, sabe? Tá mexendo muito com as minhas, com as minhas, é, como que é? Com as minhas, com os meus beliefs, né? Com as minhas crenças. Então, eu tô olhando muito para isso também, enquanto a minha mãe tá doente, eu aqui do outro lado do mundo, sabe? Então, eu fui fazer terapia, estou fazendo terapia, estou investindo em outras ferramentas também, que está me ajudando muito. Então, às vezes é só isso que você precisa, tá? De um colinho aqui, de uma terapeuta que vai te olhar holisticamente, o todo. Tá, meus amores? Valeu demais. Até falou, valeu demais. Tornou o nosso dia mais leve, elevou o nível de consciência, frequência por aqui também. Arro, maravilhosa! Maravilhoso, gratidão. Então, vou encerrar aqui com muito carinho, com muito amor no meu coração por vocês. Amo muito vocês. Espero ver vocês dentro do desafio. Espero que vocês manifestem mais pessoas para estarem com vocês nesse desafio, chamando as pessoas que você mais gosta, mais que você quer que evolua junto com você. E quero pedir um favor, só para a gente finalizar com uma energia de troca aqui. Pega a foto, vou mandar a foto, pedir para a Nath colocar lá no nosso grupo e postem, me marquem nos stories, que eu quero que a gente mostre a luz que a gente teve aqui de 6 países. E fora todos os estados e cidades que a gente teve aqui, mas só de países a gente estava em 6 países ao mesmo tempo. Olha que coisa mais mágica, maravilhosa. Eu sou muito grata por isso. Então me marquem lá, Karina S. Romano, eu quero ver muitos stories de vocês, contando um pouquinho. Quem for mais cara de pau, pega aqui, ó, e fala, vamos tirar a vergonha. Fala o que você fez aqui hoje, vamos espalhar essa energia, mas só de você colocar foto e mostrar para o mundo, né, que você participou, que você acendeu a luzinha do planeta hoje, eu vou ficar muito feliz, tá? Um beijo de luz, a gente se vê no desafio e aqui no meu Insta também, nos stories, tá, amores? Namastê.